declara saúde perfeita sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Se assente então, vamos ministrar a palavra, porque minha voz já está acabando também. Oh, aleluia. Irmãos, nós costumamos falar que o mês de janeiro é o mês das primícias. E eu gostaria de usar, porque primícias, você sabe, primícias vem de primeiro. Então janeiro é o primeiro mês do ano, por isso janeiro é o mês das primícias, né? Não é nada místico, não tem nada a ver com uma escolha aleatória. Por que janeiro é mês da primícia? Porque janeiro é o primeiro mês, apenas isso. Então quando nós falamos de primícias, né? Vem do grego, né? Protos, que é aquilo que é primeiro. Mas também essa palavra protos significa aquilo que é melhor. Então nós costumamos relacionar aquilo que é primeiro também como algo que é melhor, aquilo que é honra. Então, por que é relevante para nós fazermos a distinção daquilo que é primícia? Porque nós entendemos que primícia tem a ver com honra, tem a ver com aquilo que é primeiro, tem a ver com aquilo que nós prezamos, aquilo que nós damos valor. Então, por exemplo, quando uma figura que é muito, talvez seja fácil da gente se lembrar, quando a gente vai cantar um parabéns e a pessoa corta o bolo, a gente sempre faz, quando estava olhando as pessoas ofertarem no gasofilácio, ele observou os ricos darem grandes ofertas, mas aqui mais chamou a atenção dele foi a daquela mulher que entregou apenas 2 moedinhas. Então, por quê? Deus, Ele olha a atitude do ofertante, Ele olha aquilo que você realmente está por trás e não aquilo que você ofertou. Então, quando nós falamos de primícia, nós não estamos falando necessariamente daquilo que você oferta, mas nós estamos falando da atitude, da maneira, da primazia, daquilo que realmente é importante para você. Então, como uma fatia de bolo, você pega aquela primeira fatia, que ela é igual a todas as outras, mas a pessoa para quem você vai entregar ela, isso mostra que aquela pessoa tem uma importância para você. Eu sei que se você não tinha esse hábito de fazer isso, agora você vai passar. Quem faz isso quando corta um bolo, irmãos? Eu vou dar a primeira fatia. Só isso de gente? Amém. Você que está aí em casa. Então veja, quando nós falamos que janeiro é mês da primícia, isso tem uma relevância, isso tem uma importância, porque fala de nós termos uma atitude com relação a Deus. Então tudo que é primeiro, nós dedicamos a Deus. Não foi assim? Você não veio aqui no culto da virada? Você não veio dedicar os primeiros minutos do seu ano ao Senhor? Agora é interessante assim que o planeta Terra teve 24 viradas de ano, né? Quando a gente estava comemorando aqui, lá na Inglaterra, por exemplo, ele já tinha virado algo incrível. A Bíblia fala que quando você santifica essa parte, Deus vai pegar aquilo e vai santificar o todo. Você está entendendo? Quando você faz uma santificação, quando você oferece a Deus uma única parte, mas veja, não é qualquer parte, irmãos, aí que você precisa entender. Não adianta você pegar a última parte, não. Se você pegar a primeira parte, porque Romanos 11 fala, as primícias, as primeiras partes. Quando você pega as primeiras partes e santifica a Deus, você está, na verdade, santificando todo. Então, aquela simpatia, oh Jesus, exércitos ali, o exército dos filisteus e o exército de Israel. E aí eles chegam num consenso e falam assim: olha, em vez da gente ficar aqui brigando por dias e muitas pessoas vão morrer, vamos fazer o seguinte: a gente escolhe um soldado do nosso lado e vocês pegam um soldado do seu lado, e quem ganhar essa briga aí, o exército leva. Então veja, Deus sempre lida com o nosso representante, amém? Fico com você, Deus usa o princípio da representação, Deus usa essa amostragem, e as primícias são da mesma forma. Nós santificamos o todo, irmão, oferecendo a primeira parte para Deus, a melhor parte. Então veja, quantos querem levar uma vida santa e santificada ao Senhor? Acho que esse é o desejo de todos nós aqui, mas é impossível, irmão, 5% dedicado a Deus. Não, agora é o meu tempo de servir a Deus, ok,
é uma decisão sua. Mas tem uma forma de você viver 100% dedicado a Deus. Você oferece as primícias do seu tempo a Deus. A Bíblia fala que quando você santifica a primeira parte, você na verdade está santificando o todo. Entenderam, irmãos? Então eu posso dizer que eu vivo uma vida 100% santificada a Deus. A Bíblia fala, quer comais, quer bebais, fazei tudo isso para a glória de Deus. Então tudo que eu faço, mas como é que isso funciona na prática? Eu dedico uma parte do meu tempo, eu dedico uma parte da minha vida para servir a Deus, mas não pode ser qualquer parte. Os irmãos estão entendendo? O princípio que está envolvido aqui tem que ser a primeira parte. Fala, não, eu dedico essa parte. Então a Bíblia fala lá em Romanos que se a primeira parte, se as primícias são santas, Deus ele considera que tudo foi santificado. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Como que isso se explica, né? Você sabe, domingo passado nós falamos sobre obediência, né? E Deus ele não recompensa a sua obediência, Deus recompensa a sua fé na graça do Senhor Jesus, no favor imerecido. Então como é que se aplica isso, por exemplo, para o princípio dos dízimos, né? Os irmãos pensam, mas o dízimo é por obediência. Não, o dízimo, o princípio que se aplica é das primícias. Porque o dízimo você tira a primeira parte do seu ganho para santificar o todo. Você não pode dar tudo, irmãos. Convenhamos, você não pode dar 100% do que vem na sua mão. Você precisa comer, você precisa pagar o aluguel. Nós entendemos isso, Deus entende isso. Mas Deus fala, então você vai pegar 10%, você vai santificar a primeira parte e eu vou considerar que você entregou tudo. Maravilhoso isso, né, irmãos? Maravilhoso. Mas você sabe, tem pessoas que ainda acham isso desafiador. É só 10%. Tinha que ser tudo, irmãos. Mas tem gente que até os 10 ainda acha desafiador. Mas o Senhor fala, se você consagrar a primeira parte, eu vou santificar tudo. Então veja, isso aqui é um princípio de vida, irmãos. É um princípio que se você aplicar na sua vida, você vai ter êxito em todas as áreas. Você já parou para pensar nisso? Tudo aquilo que você fizer, consagra a Deus as primícias, que você vai estar santificando tudo. Eu vou abrir um negócio, pastor. Bem, eu espero que você primeiro ore, né? Antes de fazer qualquer coisa. Você sabe, irmãos, a gente tem mania de tomar as decisões e orar depois pedindo para Deus abençoar. É mais ou menos o seguinte, Deus, eu tomo a decisão e agora você corre aí para me atender. Não é assim. Nós oramos antes para ouvir de Deus se devemos fazer ou não. Porque se é a vontade de Deus, você não precisa orar depois para Ele abençoar. Já está abençoado, está dentro do propósito. Mas vamos supor que você vai abrir um negócio, deixa eu falar. Santifica as primícias. Primeiro fruto, santifica. Você vai estar santificando todo. Deus vai falar, porque Ele me honrou no começo. Sabe, você não precisa estar 100% fazendo isso. Irmão, você não precisa estar o dia inteiro, apesar de eu te recomendar fazer isso. Você não precisa estar o dia inteiro orando, você não precisa estar o dia inteiro cantando louvores, é muito bom. Mas tem gente que não dá, ele precisa, né, focar a sua mente em outras coisas. Santifica as primeiras horas, os primeiros minutos do seu dia. Você vai estar santificando o dia inteiro. Romanos 11, se as primícias da massa são santas, fala resto, será que se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, todos os ramos os são. Então é uma questão de primícia, de princípio. Se você santifica tudo aquilo que é primeiro, você está santificando o todo. Amém, meus irmãos? Então veja, existem chaves espirituais, irmãos. Nós vivemos num tempo da graça e às vezes nós corremos um risco de pensar assim, qualquer coisa que eu fizer, Deus aceita. De fato, Deus nos aceita do jeito que nós somos. Mas existe a maneira correta de você fazer as coisas. Existem princípios espirituais envolvidos. Veja, existem leis espirituais. A lei da semeadura, irmãos, você pode viver na graça, Deus te abençoa, Deus te perdoa. Mas a Bíblia fala, o que você plantar, você colhe. Então não tem como mudar, são leis espirituais. E aqui há uma lei espiritual. Se você não tem que santificar tudo, mas você tem que santificar as primícias, para que Deus considere tudo santificado. Eu queria que você lesse comigo, lá em Gênesis 4, a história de dois irmãos, Caim e Abel.
Gênesis 4, lá no comecinho, fala assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiriu um varão com auxílio do Senhor. Depois deu luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao que passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Então veja, os irmãos já conhecem essa cena, né? Caim e Abel, dois irmãos, um era agricultor, o outro era pastor de ovelhas. A Bíblia fala que os dois vão fazer uma oferta ao Senhor, e a Bíblia fala que o Senhor se agradou da oferta de Abel e o Senhor não se agradou da oferta de Caim. E irmãos, eu já vi tudo quanto é tipo de explicação, sabe? A gente fica tentando interpretar a Bíblia, entender por que Deus se agradou de uma oferta e não se agradou de outra. Porque no fim das contas, o nosso alvo é agradar a Deus. Nós não queremos chegar diante de Deus e ser reprovado. Então veja, é de suma importância entender aqui por que Deus se agradou. Não, eu não quero esperar chegar lá na eternidade para descobrir se Deus vai se agradar ou não da minha oferta, da minha vida. Eu preciso saber isso agora. Então veja, você vai arriscar, irmão? Nós precisamos entender o que está envolvido aqui. E eu já vi, irmão, sem brincadeira nenhuma, dezenas de explicações. Ah, não, porque Caim era lavrador e Deus não gostava de lavrador, e Abel criava gado, e, enfim. Irmãos, muitas explicações. Mas deixa eu dizer, a única coisa que a Bíblia menciona aqui é que Abel ofertou, você está honrando, seja lá quem for, menos a Deus, porque você deixou ele por último. Sabe, e esse negócio de oferta é muito sério, irmãos. Porque quando o negócio é ofertar, Deus leva tão a sério, irmãos, que ele ofertou, quando foi a vez dele ofertar, ele ofertou Jesus Cristo. Você está entendendo a seriedade disso, irmãos? Você está entendendo o que é a seriedade de ofertar? Mas onde que está a graça nisso, pastor? A graça de Deus aceitar essa miserável oferta nossa. Isso é muita graça. Porque o Deus que tem tudo, Criador dos céus e da terra, e chegar um comedor de feijão igual eu, ainda ter a petulância de ofertar alguma coisa para... Isso é graça demais. Mas deixa eu dizer, faz da forma correta, senão você está perdendo o seu tempo. Mas eu queria falar aqui, irmão, isso aqui foi só a introdução, fica tranquilo. Quem está em casa está bem, já deve estar cheirando comida aí. Mas quem está aqui, segura aí. Eu queria falar de 3 aspectos a respeito das primícias. Quantos aspectos, irmãos? 3 aspectos. Primeiro delas, primícias garantem suprimento. A Bíblia fala lá em Mateus 6,33: mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu dizer, primícia garante suprimento. Quem coloca o reino dos céus em primeiro lugar, esse vai ter suprimento. E aliás, essa é tudo aquilo que o diabo tenta enganar os crentes. Ele fala, não, olha, se você priorizar a igreja, vai te faltar. Claro que ele não fala com essas palavras, né? Mas o que o diabo, qual que é a mentira? Que o diabo não fala, né, que você vai colocar algo no lugar da igreja. Mas o pastor sabe muito bem. Eu ligo, irmão, vem aqui, vamos dar um talento aqui na igreja. Vamos fazer, pastor, você sabe, eu preciso trabalhar. Pastor, bem que eu queria, né? Tinha um irmão aqui que o apelido dele era I would if I could. Eu iria se eu puder. Tudo na vida, tudo que a gente chamava ele, I would if I could. Eu iria se eu pudesse. E a vida dele foi I would if I could. Até que o Senhor recolheu ele, né? E aí eu fiquei pensando, né? Ainda bem que Deus não usou a mesma medida com ele, né? You would come to heavens if you could. Você iria para o céu se você pudesse. Não, mas não é assim, irmãos. Veja, a Bíblia fala o seguinte: se você buscar, se você priorizar o reino dos céus, nada vai te faltar, irmãos. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso, irmãos.
Sabe, eu tomei uma decisão muito grande na minha vida quando eu interrompi com minha profissão. Não estou falando para você fazer isso, mas estou contando um testemunho aqui. E eu mudei de cidade, fui participar de uma plantação de igreja, sem perspectiva de receber absolutamente nada. E deixa eu dizer para vocês, Deus nunca deixou faltar nada na minha vida, muito pelo contrário. Deus começou a me abençoar muito mais daquilo que eu poderia com as minhas próprias forças. Irmãos, não há nada que você se dedique para o Senhor, que o Senhor não venha te retribuir mais. Pode não ser na hora que você quer, porque Deus sabe o tempo de todas as coisas. Pode não ser aquilo que você quer, porque Deus sabe aquilo que você realmente precisa. Mas deixa eu dizer, prioriza o reino dos céus. E tudo que você necessitar, o Senhor vai te abençoar. Amém, meus irmãos? Sabe, essa é uma promessa. Se você, porque quando nós falamos de primícia, falamos isso, daquilo que é primeiro, daquilo que é prioritário. Então veja, coloque Deus como prioridade na sua vida. Comece a tomar suas decisões colocando Deus no centro. Faça da obra do Senhor aquilo que é prioritário na sua vida. Eu quero fazer um compromisso com você aqui. Nunca mais vai faltar nada na sua vida. Eu falo isso por testemunho pessoal, mas mais forte do que o meu testemunho é aquilo que está na palavra de Deus. Buscai o reino dos céus em primeiro lugar, e todas as coisas vos serão acrescentadas, irmãos. Deus vai te abençoar. Para de cair na mentira do diabo. Não, se eu faltar ao trabalho eu vou passar fome. Se eu disser não para essa proposta aqui, eu vou ser despejado. Não vai, irmão. Não vai. Aliás, eu fiz esse compromisso com os irmãos aqui domingo passado. Todo aquele que deixar de trabalhar para vir servir ao Senhor aqui, não vai faltar nada. O Senhor vai dar-te colheita em dobro. É assim que o Senhor fazia. No 6º ano eles colhiam em dobro para poder servir ao Senhor no 7º. É assim que vai começar a acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Coloca o reino dos céus em primeiro lugar, irmãos. Em primeiro lugar. Santifica, primícia. Não, tudo vai ser o reino dos céus vai ser em primeiro. Deixa eu dizer, Deus vai cuidar de todas as suas coisas na sua vida, em nome de Jesus. Segundo ponto, irmãos, Deus vai santificar a sua vida. Romanos 11, se as primícias são santas, toda a massa é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Você vai experimentar a santidade, a santificação na sua vida. O que é isso, pastor? Eu achava que santidade era aquele irmãozinho que não peca, que ele tem aquela cara de não, santidade não é isso. O significado de santidade é separação. Quando a gente fala santidade ao Senhor, é separação. Por isso que a Bíblia chama a gente de povo santo. Não é que a gente não peca, irmãos. Eu gosto de ver lá, se você começar a olhar nas cartas de Paulo aos Coríntios, você vai ficar confuso, porque Paulo começa falando assim: aos santos que estão em Coríntios, ao povo que foi santificado, aos eleitos. E aí ele começa a descascar um monte de problema que aquele povo tinha. Aí falou, mas peraí, está falando do mesmo povo? Então ele fala, santidade não é ausência de problema, não é ausência de pecado. Santificado é separação. Eu quero dizer que você é santo. Agora, existe uma forma de você santificar a sua vida, entregando as primícias. Não estou falando só de finanças, irmãos, estão entendendo? As primícias do seu tempo, as primícias do seu trabalho, as primícias da sua família, as primícias de tudo. Se você fizer isso, Deus vai santificar a sua casa. Começa o dia ouvindo louvor, oferece as primícias do seu dia. Você vai ver, o dia inteiro vai ser santificado. O dia inteiro vai ser separado, as coisas vão ser diferentes. O diabo não vai ter poder na sua vida. Oferece as primícias da sua finança, você vai ver, o todo vai ser santificado. O diabo não vai ter poder de tocar nos seus bens, não vai ter o poder de tocar nas suas finanças, porque é um princípio bíblico, irmãos. Amém? Primeiro, então, se você santificar, Deus vai te dar suprimento. Segundo, se você oferecer as primícias, Deus vai te santificar. E terceiro, irmãos, se você honrar o Senhor com as primícias, você vai prosperar. Lá em Provérbios 3 fala assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda.
assim se encherão de fartura os teus celeiros, e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém? Veja, interessante aqui, irmãos, que aqui fala o seguinte: não fala que você vai ter fartura, a Bíblia fala que se encherão de fartura. Você não está entendendo, irmão. Aqui está falando de transbordar. Transbordar é uma medida que você não dá mais conta, que você não dá mais conta de reter. Aí você começa a derramar todo mundo que está em volta. Eu quero essa unção na minha vida de prosperidade, amém, irmão? Porque você foi chamado para praticar a justiça, você foi chamado para abençoar os outros, você foi chamado. A Bíblia fala, quando você olha na velha aliança, lá em Deuteronômio, a Bíblia fala que nós seríamos o povo que teríamos para emprestar para os outros, nós seríamos o povo para abençoar as pessoas. Então veja, mas isso requer o princípio de primícias, isso está conectado, irmãos. Porque como eu falei, você sabe, irmãos, Deus pouco importa. Deus pouco importa se o tamanho da sua oferta. Deus quer saber do seu coração. Se você entregar o seu coração para o Senhor, como que é aquele versículo? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais Ele fará. Deus quer o seu coração. Você sabia disso? Sabe, eu vejo às vezes irmãos se matando de orar: Deus, me dá uma casa para morar, me dá um lugar. Você acha que Deus não quer dar para você uma casa? Eu gosto de outro versículo que fala assim: aquele que não negou o seu próprio filho, como não vos dará juntamente com ele todas as coisas? Irmão, você acha que é difícil para Deus te dar um emprego? Você acha que é difícil Deus te dar uma casa? Você acha que é difícil Deus te dar uma... Olha, irmão, se tem alguma coisa que foi difícil para Deus, foi dar Jesus. Você sabe, eu estava conversando com a Simone esses dias, ela falou: por que a genealogia de Jesus começa em Abraão? Eu falei: porque Deus precisou fazer uma aliança. Sabe, Deus, quando o homem pecou, na mesma hora Deus já tinha a solução, Ele já liberou ali a profecia. Ele falou: olha, vai vir aquele da semente da mulher que vai pisar na cabeça da serpente. Mas irmão, isso deu uma trabalheira. Você não tem noção do trabalho que deu, porque Deus precisou fazer uma aliança com o homem. Deus teve que preparar, e vir a genealogia e tudo. E a Bíblia fala que na plenitude dos tempos, ou seja, quando tudo estava alinhado, aí Ele enviou Jesus. Quantos anos se passaram? Mais ou menos, os estudiosos falam, mais ou menos 4.000 anos, Deus preparando o povo para poder enviar Jesus. Foi uma trabalheira, irmão. Você acha que é difícil para Deus dar uma geladeira nova? É sério essa conversa, cara. Mas tem uma coisa, irmão: agrada o teu coração no Senhor. É isso que Ele quer. Sabe, enquanto o teu coração for para essas coisas, irmãos, e eu sei que parece bobo, mas quantas vezes a gente se apega a essas coisas que são tão banais, e Deus fala assim: não, se o seu coração for para mim, tudo que você quiser eu te dou, porque para mim isso não é nada, mas eu quero lugar de primazia. Eu amo tanto você, que eu não quero te dar algo que vai te distrair. Sabe, eu amo tanto a sua vida, que eu não quero te dar uma coisa que você vai ficar idolatrando. Você sabe, a gente acha que idolatria é só você se prostrar diante de ídolos de barro e de gesso. Não, muitas vezes nós idolatramos coisas que são imateriais. Às vezes nós idolatramos uma programação, fazer alguma coisa, idolatramos um lazer. Quantas pessoas eu já ouvi falar: imagina que eu vou para a igreja, tanta praia aqui no verão. Quantas vezes a gente está idolatrando o nosso conforto? Quantas vezes a gente está idolatrando bens materiais? Deixa eu dizer, Deus não quer te negar nada disso. Deus não tem problema nenhum em nada com isso, mas Ele quer a primazia. Deus quer ser o primeiro na sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, deleita-te nele. É isso o verso? Confia nele. Mas tem um que é deleita nele, e esse que é o verso. Vamos, me ajuda aí. Está onde? É Salmo, né?
Me ajuda aí, como que é esse verso? Para a gente fechar aqui com chave de ouro, então. 34? Você que está em casa, abre aí, vamos fechar com esse. Abre aí, pessoal, Salmo 37. Vamos finalizar com esse salmo, irmãos. Salmo 37, verso 5. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não tem problema nenhum em te dar tudo que você quer, irmão. Mas o único problema é que Ele quer toda adoração. Você tem que se agradar nele, irmão. Você sabe por quê? Porque as coisas desse mundo não têm o poder de te agradar. Te agrada por um tempo. Você sabe, irmãos, eu comprei um carro zero. Primeiro mês ele estava limpinho, brilhando. Aí eu lavava ele, passava aspirador de pó e tal. Aí no segundo mês já lavei menos, no terceiro. Você sabe, a gente se empolga com as coisas, mas é por pouco tempo. Sabe, porque essa satisfação é só Deus que pode dar no seu coração. Então, para abreviar a conversa, Deus fala o seguinte: olha, eu não tenho problema que você tenha, eu tenho o maior prazer de te abençoar, mas eu quero a primazia, eu quero as suas primícias. Eu te darei todas as coisas. Então, irmãos, nós estamos agora no mês das primícias, né? Uma grande oportunidade para que você faça essa dedicação ao Senhor. Coloque de pé. Vamos finalizar esse culto. E o meu convite para você, esse é o segundo culto do ano. Na verdade, essa era a palavra que eu queria pregar no primeiro domingo do ano. E o Senhor, Ele é o dono desse culto aqui, Ele levou para outros rumos, né? Mas, por quê, irmãos? É a grande oportunidade de você dedicar o seu ano inteiro. Por isso janeiro é o mês das primícias.